A paz do Senhor, gente, tudo bem? Glória a Deus por mais um dia do nosso pão diário, da nossa leitura bíblica diária. Amém? Hoje nós estamos aí no capítulo 36, 37 e 38 de Gênesis e Salmos 12. Amém? É o dia 12. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos agora na Tua presença, Senhor. Pai amado, Pai querido, que nesse dia de hoje o Senhor possa falar conosco, Pai, através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra e que a Tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Então, capítulo 36 de Gênesis diz assim: os descendentes de Esaú. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, Eteu; Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Olibama teve a Jeus, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muita para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Osmar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Nate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. O primogênito de Esaú foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Nate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos
de Olibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Gibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filho de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Romã. E a irmã de Lotã era Tímina. E estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. E estes são os filhos de Gibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Gibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Gibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samilá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samilá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aqubor, e Adar reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matred, filha de Meszabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Misbazar, Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai,
na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam,
E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos, e disse: o moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá,
E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, e ele e Hira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada de duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o-la, tome ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar tua nora adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece? Peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado? E conheceu-os Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a tua rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. Amém? Glória a Deus! Agora vamos para Salmos, capítulo 12. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Seminite. Salva-nos, Senhor,
porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus por mais um dia do nosso pão diário. Amém? Então, esse foi o dia 12, gente. Glória a Deus. Fica aí agora para você o desafio de você colocar aí nos comentários desses 4 capítulos, qual parte você mais gostou? Qual versículo chamou mais a tua atenção nesse dia de hoje? Amém? Glória a Deus por esse dia. Então é isso, gente. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!